Convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 20. Eu vou fazer a leitura apenas de 3 versículos, do 22 ao 24. Atos 20, de 22 a 24. Diz assim: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado por essa oportunidade. E nós vamos te pedir, ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós. E fale a cada um, toque em cada um, na mente, no coração, para compreendermos, ó Deus, a tua vontade. Que o Senhor venha com poder sobre a nossa vida, nos revelando, ó Deus, o teu querer e nos fortalecendo nessa direção. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Muito bem, meus irmãos, nós temos tratado aqui na nossa igreja, nesse mês especialmente, sobre o Espírito Santo, sobre a missão do Espírito Santo. Você vai se lembrar que logo no início nós falamos sobre o Espírito que convence e batiza, aquele que chama, separa e envia. Semana passada nós lembramos que a missão do Espírito Santo é conduzir a história, levando ao seu propósito. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre mais uma característica da missão do Espírito Santo, que é revelar. Você viu na leitura que foi feita agora, que no verso 23, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. E algumas versões vai trazendo palavras diferentes. Uma delas é revelar. O Espírito Santo me revela que prisões e sofrimentos me esperam. Eu sei que todos nós ansiamos e, como eu disse até, é muito mais fácil quando existe uma revelação para nós, dando a resposta que nós buscamos. Que não exija de nós que a gente pense, que a gente pondere, que a gente tenha discernimento. Então é mais fácil se aparecesse um anjo dizendo para você, vai pela direita ou vai pela esquerda. Estaria tudo resolvido. A vida cristã não é exatamente assim, embora a Bíblia esteja recheada de exemplos de pessoas que tiveram esse encontro com um anjo, o Senhor apareceu em sonhos, se revelou em sonhos. Nós vimos, e vamos tratar aqui do apóstolo Paulo, o Senhor aparecendo no caminho de Damasco a ele, depois falando com Ananias também. Então, Deus faz isso, mas nem sempre desta maneira. E quando ele vai revelando a sua vontade, isso que nós gostaríamos de pensar hoje, como é que a gente vai discernindo isso? Por isso que esse termo revelação significa exatamente este desvendamento. Quando algo é desvendado ao nosso olhar, algo é trazido à clareza. O que estava escondido é iluminado. O secreto é tornado conhecido. E isso vem exatamente a revelação, essa palavra revelação, vem do latim que significa tirar o véu. Os irmãos já viram um casamento no Oriente, em que o noivo e a noiva, eles não se conhecem. E às vezes mostram assim, o noivo preocupado, porque ele vai conhecer a noiva na hora que ele tirar o véu. E aí ficar finalmente conhecendo quem é que é a esposa dele, não é? Será que ela vai atender às minhas expectativas? Então essa palavra revelação é exatamente isso, quando você tira o véu e tudo fica claro, não há mais dúvidas. Isso é o ministério do Espírito Santo. Ele vai trazer clareza, convicção e submissão do coração dos seus servos em relação à sua vontade. Quando ele nos revela, quando ele traz uma revelação, ele traz clareza. Qual é a sua vontade? Cria em nós uma convicção e um desejo de se submeter àquela vontade que ele está revelando. Então, qual é o propósito da revelação do Espírito Santo? Por que ele faz isso?
Por que que de vez em quando ele clareia para algumas pessoas a sua vontade? Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando você está atrás de uma revelação, quando você deseja que isso aconteça, o que você deseja, o que você deve desejar, é que o Espírito Santo produza no seu coração, na sua mente, para a sua vida, a clareza da sua vontade. Que ele traga no seu coração uma convicção, não há mais dúvida de qual é a sua vontade, o caminho é esse. E que ele produza no seu coração também submissão a esse plano. Por isso que eu contei já para os irmãos, uma ocasião aqui na nossa igreja, foi até recente, 3 semanas seguidas eu ouvi essa expressão. Deus falou comigo, como se Deus revelou para mim. E eu fiquei preocupado, né? Porque eu falei, o que está acontecendo? Porque foram-se 3 semanas seguidas. E aí eu vim ponderar a respeito disso. Deus pode fazer isso? Deus pode revelar? Deus pode falar com você? Você terminar esse culto e falar, Deus falou comigo. Eu não vou duvidar disso, porque Deus fez. Até eu brinco muito que há precedentes. Deus já falou com anjos, com sonhos, com visões, aparecendo para as pessoas. Então ele já fez isso uma vez e a Bíblia não diz que ele nunca mais vai fazer. Então é possível que ele faça. Mas quando ele fizer, essa é a minha grande preocupação, irmãos. Toda vez que alguém chega assim, pastor, Deus revelou que eu preciso namorar com Joãozinho. É ótimo. Mas aí você descobre que Joãozinho é mulherengo. Agora Deus não quer mais porque ele é mulherengo. Percebe? Não é? Deus quer um negócio hoje, na semana que vem, Deus já não quer mais. E aí você fica com um Deus instável, que parece que ele é bipolar, não é? Uma hora ele quer, outra hora não quer. Então, você tem que tomar cuidado com esse negócio de revelação nesse sentido. E a minha palavra é assim, olha, se Deus se revelar a você, eu não duvido, ele pode fazer isso, obedeça. Tá? Se ele falou, e você está dizendo que ele falou, isso é um problema para o pastor também, quando as pessoas procuram um pastor, já dizendo que Deus falou ao seu coração. E aí, se Deus já falou ao seu coração, o que mais eu tenho a dizer? Não é? Se Deus falou, o que mais eu tenho a dizer? Agora, se você vem falando, pastor, eu queria orar, eu queria entender, eu queria compreender melhor, eu queria ter essa clareza, eu queria ter essa revelação, que não me deixasse dúvidas no meu coração. Aí nós podemos sentar juntos, orar juntos, buscar na palavra caminhos, direções. E aí o Espírito Santo vai revelar dessa maneira como eu estou falando para você. Então eu queria primeiro pensar com você sobre essa questão da revelação, que é esse desvendamento, esse retirar o véu. E meus irmãos, essa revelação não tem a ver com a curiosidade que eu ou você tenhamos sobre o futuro. Ah, Deus vai revelar o futuro. O que vai acontecer? Quem vai ser o campeão da Copa de 2026? Já revelou. Tem crente que está atrás de saber quais são os números, as dezenas, para ele poder jogar. Uma revelação, não é? Não tem a ver com essa história do futuro, do meu futuro. Eu quero saber o que vai acontecer lá, que carro eu tenho que comprar, que emprego que eu tenho que aceitar, com quem que eu tenho que namorar, que dívida que eu tenho que fazer. Não é isso. A revelação de Deus, ele revela o futuro da sua obra, da sua vontade. Desde o Antigo Testamento é assim, todas as revelações, todas as aparições, todas as teofanias que acontecem no Antigo Testamento, são para Deus revelar a sua vontade, os seus planos, os seus propósitos. É assim que Amós, por exemplo, diz que certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar, sem desvendar, sem tornar claro para os seus profetas os seus planos. E era assim que era o ministério profético no Antigo Testamento. O povo estava vivendo do seu jeito e vinha o profeta falando, olha, Deus revelou. Esse jeito que vocês estão vivendo não glorifica a Deus e ele vai trazer juízo. Arrependam-se, enquanto é tempo. E os profetas estavam enxergando algo que o povo, que os governantes, que os reis, até os sacerdotes não estavam enxergando. A revelação de Deus é sempre uma revelação sobre os seus planos, sobre os seus propósitos. Deus revela o que vai acontecer na sua vida com relação aos planos dele. E assim nós podemos dizer que Deus revela o que vai acontecer
com os seus planos em relação aos planos dele. Ele vai revelar. Ó, esse plano seu aí não tem nada a ver com o que eu quero para a tua vida. Lembra do apóstolo Paulo que nós estamos vendo agora? O plano do apóstolo Paulo era perseguir os cristãos em Damasco. E Jesus entra no caminho de Paulo e fala assim, ó, eu vou revelar, e se revela, e se desvenda, e diz assim, ó, a tua vida agora mudou, porque esses teus planos não são os meus planos para a tua vida. Então, quando Deus revela, Ele vai revelar os seus planos, que os seus planos não estão em acordo com os planos dele. E Ele vai se revelar exatamente para que a gente faça isso. Ó. Ajuste os nossos planos ao plano dele. É isso que a revelação vem fazer. Jesus se revelou, ou revelou-se a Paulo no caminho de Damasco, para dizer assim, ó, mudança de planos, Paulo. Você não vai para Damasco perseguir os cristãos. Você agora vai ser um instrumento, um vaso escolhido para levar este evangelho diante dos reis, dos judeus, dos seus reis, e dos gentios e dos seus reis, perdão, e dos gentios. E dos judeus. Dos gentios e seus reis e dos judeus, é assim que ele fala. Então, a revelação é isso. E Paulo, quando está escrevendo isso que nós acabamos de ler, ele está num testemunho. Já passados muitos anos da sua conversão, do seu ministério, ele chama os presbíteros de Éfeso, veja que eram bispos e pastores. Quando a palavra presbítero, e aqui no texto do capítulo 20, você vai perceber que as mesmas pessoas que ele chama lá de Éfeso para encontrar com ele em Mileto, são chamadas de presbítero, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para conversar com ele, e depois ele diz, olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. É por isso que presbíteros, bispos e pastores são termos que são usados de maneira intercambiável. São funções que revelam, ou pessoas que usam funções que estão centradas nas mesmas pessoas. Os presbíteros também eram bispos e eram pastores da igreja. Esses líderes estão com Paulo. Paulo ministrou em Éfeso cerca de 3 anos. E é interessante que ele tem que conversar com esses líderes espirituais, esses homens que lideravam a igreja, para explicar a eles exatamente isso. Olha, eu estou compelido pelo Espírito, e o Espírito me avisa, o Espírito me revela o que eu preciso fazer. Quando ele usa essa expressão compelido, ele é muito interessante, porque ele diz que ele está constrangido. Ele está impedido. Lembra da semana passada, quando o Espírito Santo impede os discípulos de caminharem por alguns, de realizarem a obra em alguns lugares, para levá-los a um determinado ponto lá em Troade? Ele vai usar essa palavra exatamente para dizer assim, olha, eu estou compelido, eu estou amarrado, eu estou preso, eu estou acorrentado ao Espírito de uma tal maneira que ele está me empurrando para essa direção. É isso que Paulo está dizendo, eu estou compelido pelo Espírito, eu estou de uma maneira definitiva amarrado ao Espírito, a essa vontade que o Espírito está revelando. E quando ele vai usar a expressão revelar, diamarturomai, de martírio, ele vai falar assim que há um testemunho intensivo, forte, categórico, solene. É uma afirmação categórica do Espírito. O Espírito me revela, o Espírito me avisa. E eu fui observar, várias maneiras de se interpretar esse termo. O Espírito me adverte, o Espírito me avisa, o Espírito me diz, o Espírito me garante, me assegura, me revela, me avisa, me tem dito, me testifica e me alerta. As versões brasileiras trazem todos esses termos para dizer assim, o Espírito de uma maneira muito clara, muito firme, muito definitiva, um testificar solene, fala comigo. A revelação envolve isso. Por isso que a gente não deve brincar com o que o Espírito fala, quando ele revela.
O que Deus disse, e provavelmente Ananias deve ter comunicado a Paulo, por exemplo, lá no capítulo 9. Então, existe essa revelação do Espírito, porque Ananias vai dizer, olha, irmão Saulo, né? Jesus, aquele que te apareceu no caminho de Damasco, me mandou vir aqui. Ele falou comigo, ele se revelou a mim também. O Espírito Santo cria no coração de Paulo, então, essa clareza. Não há mais dúvida sobre o que ele deve fazer, e uma convicção. É por isso que Paulo imediatamente sai pregando. Não há mais dúvidas depois da oração, desse encontro com Jesus, dessa revelação de Jesus, dos 3 dias em que ele fica cego, orando, jejuando, e daquela revelação de Ananias também. Olha, o mesmo Jesus falou comigo também, eu vim aqui para orar por você, para você passar a ver. E agora você saiba que tem aquela notícia ruim que você vai sofrer para servir ao Senhor Jesus. Então essa clareza que a revelação de Deus nos traz, geralmente a gente precisa porque a gente não compreende o tempo de Deus. E é por isso que a gente precisa de uma revelação. Pense em Paulo, o rabino, o perseguidor, nesse encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ananias ora por Saulo, ele volta a ver. Saulo começa a pregar lá em Damasco, as pessoas não compreendem porque ele está fazendo aquilo, acham que ele está querendo enganar, querem matá-lo, ele tem que sair fugido de Damasco, vai para Jerusalém, começa a se infiltrar na igreja, conversar com os irmãos e também pregar e provar que Jesus é o Cristo, e também querem matá-lo, e os irmãos de Jerusalém têm que mandar ele embora, e aí Saulo volta para sua cidade natal, que é Tarso. E por lá fica mais ou menos 13 anos, no ostracismo. Sabe o que é ostracismo? Na Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo, a democracia, o berço da democracia é a Grécia, havia um grupo de cidadãos que governava a cidade. E ele votava, e se encontrasse um ateniense que estava trabalhando ou lutando contra a democracia, eles decidiam expulsá-lo da cidade. E aí havia uma votação. E eles escreviam numa plaquinha de argila o seu voto. Essa plaquinha de argila chamava ostracon, da onde vem ostracismo. E aí, depois que tirava o voto dessa pessoa, eles expulsavam essa pessoa por 10 anos da cidade. Ela não perdia a sua casa, direito às suas propriedades, mas ela não podia aparecer na cidade durante 10 anos. Ela ficava no ostracismo, lá longe, esquecida pelo povo. Ficava exilado por esse período. E Paulo, a impressão que nós temos é assim, mas Deus não disse que ele era um vaso escolhido, um instrumento para levar o evangelho aos gentios e seus reis, aos judeus também? E agora ele some, fica lá sem ninguém saber o que está acontecendo com aquele homem, lá na sua cidade natal. Ele que tinha saído de Tarso, tinha vindo a Jerusalém, tinha estudado aos pés de Gamaliel. Lembra que eu falei que Gamaliel, você colocar no seu currículo, foi o meu orientador da minha tese. Sabe que tem isso, né? Quem me orientou, quem foi meu orientador. Isso conta pontos até hoje. Então Paulo era assim, ele estudou com quem? Com Gamaliel. Está no currículo dele. Daqui a pouco ele tinha tanta autoridade, tanto respeito na sua sociedade, que lhe deram uma carta lhe dando o direito de perseguir cristãos fora da jurisdição de Israel. Damasco era outro país. E esse homem gozava de tanto respeito que ele tinha tudo isso. E daqui a pouco, tudo acaba. Nem os cristãos confiam nele. Nem os irmãos de Damasco, nem os de Jerusalém. E ele tem que voltar para a sua cidade natal. Onde tudo começou, de onde ele sonhou chegar aonde ele chegou. Ele foi para o ostracismo. Mas pensa comigo, 13 anos pensando assim, e aquela revelação de Ananias? E aquelas palavras de Ananias? Será que eu estou perdendo meu tempo aqui? Será que eu não estou obedecendo o chamado que Deus deu para mim? Será que eu estou negligenciando o meu dom? 13 anos, com dúvidas, com falta de clareza.
E é nesse ambiente que a gente, de fato, precisa da revelação de Deus, quando a gente está envolvido com dúvidas. E Paulo, nesse ostracismo, até porque nesse sentido, o ostracismo, meus irmãos, é uma visão puramente humana. Porque apesar de Paulo estar sumido lá dos negócios, da religião de Jerusalém, da informação dos irmãos, ele não estava impedido, ausente, ou tinha saído fora da jurisdição da vontade de Deus. Deus estava cuidando dele. Deus estava trabalhando na vida dele. Os irmãos se lembram que é esse tempo que Paulo precisa para reorganizar a sua teologia, compreender-se. Eu comentei com os irmãos que eu tenho para mim que o espinho na carne de Paulo eram as suas memórias. E como é que eu vou reorganizar, olha, as pessoas que eu matei, o estrago que eu causei na vida de tanta pessoa. Eu me lembro de pessoas que se converteram a Jesus e elas falavam até para minha mãe, eu ouvi essa conversa, né? Mas, dona Teresa, será que Deus me perdoa mesmo? A senhora não sabe o que eu fiz. Porque tinha andado, sei lá o que ela tinha feito na sua vida, né? Mas tinha uma dificuldade de se sentir perdoado. Será que Deus me perdoa mesmo? Depois de tudo que eu fiz? E Paulo, se tinha alguém, primeiro ele fala assim, se tem alguém que podia se orgulhar, era eu, da minha religião, da maneira que eu era irrepreensível, tudo mais. Mas ele falou, depois eu descobri que tudo isso era esterco, era lixo. Mas se tinha alguém que podia ter culpa no cartório, esse alguém era Paulo. Por isso que ele termina a vida dizendo assim, eu fui insolente, blasfemo e perseguidor da igreja. Eu fui o pior dos pecadores. E tudo isso, meus irmãos, é Deus trabalhando. Para nós, no Cronos, existem duas palavras no grego para tempo, né? O Cronos é o tempo cronológico, não é? A gente está contando assim, ó, depois que Paulo saiu daqui, ele ficou 13 anos ausente, sem a gente saber o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo com ele. Mas esse tempo cronológico, Deus não trabalha pensando nisso. A Bíblia usa uma outra expressão que é o kairos de Deus, que é o tempo oportuno. As coisas estão acontecendo assim dia após dia, semana após semana, ano após ano, e a gente está contando essas coisas. E Deus está trabalhando, falando assim, esse momento é oportuno para eu cuidar de você, para eu trabalhar na sua vida. O Espírito Santo então começa a dar discernimento para a gente compreender os seus planos e os seus propósitos. Como é que ele está conduzindo a história e a história da vida de cada um. Então o tempo de Deus, esse kairos de Deus, ele acontece, ele se manifesta no tempo dos homens. Para os homens é ostracismo. Para Deus é um tempo rico, oportuno, de moldar o coração de Paulo. Então, a revelação do Espírito Santo de Deus, esse ministério de revelar, em primeiro lugar, ele nos ajuda a compreender esse kairos, esse cronos de Deus, nos dando discernimento. Discernimento é essa capacidade de avaliar situações com clareza, sensatez e bom senso. Quando o Espírito Santo revela, ele vem trazer estas coisas para o nosso coração. O apóstolo Paulo sabe o que está fazendo, sabe para onde vai, qual é o seu plano, sabe dos riscos que está correndo quando ele fala aqui. Eu não sei o que vai me acontecer lá, mas uma coisa eu sei, que o Espírito Santo me revela, me tem dito, me afirma claramente que eu vou enfrentar perseguições, mas eu não tenho nenhum problema com isso, desde que eu cumpra o ministério que o Senhor Jesus tem me dado. Ele tem discernimento claro, sensato e bom senso. É interessante, meus irmãos, que no capítulo 21, inclusive, Paulo vai chegar diante de Ágabo, que é um profeta, e lá nesse capítulo ele vai falar o seguinte, que ele tem algumas pessoas chamam isso de um ato profético, ele pega o cinto de Paulo,
amarra as mãos e os pés e diz que Paulo será, aliás, no capítulo 21 se cumpre essa profecia, que o dono daquele cinto vai ser preso e entregue aos gentios. É interessante que toda a igreja, sabendo daquilo e sabendo que o cinto é de Paulo, começa a falar: Paulo, então você não vai a Jerusalém. Não vá lá, porque nos foi revelado que o dono desse cinto vai ser preso. Havia presbíteros, havia profetas, havia pastores e havia bispos nessa reunião. Havia crentes nessa reunião, em oração. E Paulo diz assim: não, a profecia está certa, a revelação que Ágabo recebeu está certa, mas a interpretação da igreja está errada. Eu vou para Jerusalém. E é esse discernimento que a revelação de Deus, que quando vem de Deus, traz sobre aquele que está sendo guiado por Deus, que está recebendo esse desvendamento da vontade de Deus para a sua vida. Lembra que não é a vida de Paulo, não é revelando o futuro de Paulo, é revelando o futuro da obra de Deus, que ele vai usar Paulo. Lembra que o aviso foi o seguinte: você vai ser um vaso escolhido, um instrumento meu para levar a minha palavra, o meu evangelho diante dos gentios e seus reis e dos judeus. E quando Paulo é preso no capítulo 21, pela guarda romana, ele é levado aos governadores. E Deus está cumprindo, está agindo, está fazendo a sua vontade. Guiado pela fé, ele compreende quais são os propósitos superiores de Deus, porque ele recebeu uma revelação, e agora ele vai guiado pela fé, compreendendo a vontade de Deus. Ele consegue discernir as intenções, distinguir o que é certo e errado. Essa sua interpretação não é a correta. A igreja está interpretando errado. Eu vou, porque Deus já deu esse discernimento, ele já me fez entender com clareza, com sensatez, com bom senso, qual é a sua vontade. Uma segunda característica da revelação de Deus é que o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender o kairos e o cronos de Deus. Eu estou no tempo, mas Deus está agindo. É que ele nos faz aceitar o kairos e o cronos de Deus. Ele nos dá uma paz no coração, que a gente vai chamar isso de resignação. Algumas pessoas acham que ser resignado é um defeito, porque a resignação é você aceitar pacificamente uma situação difícil. Pense numa pessoa que, eu conheci algumas pessoas recentemente que têm essa resignação. Estão cuidando de parentes de maneira pacífica, entendendo que é o momento de fazer isso, que é a obra que tem, que precisam fazer isso daquela maneira que estão fazendo. Então, aceitar pacificamente uma situação difícil, um sofrimento, uma realidade inevitável, sem se revoltar. Sem ficar esperneando. Olha, infelizmente não é do jeito que eu gostaria, mas é assim e eu vou lidar com isso. Meus irmãos, quando você pensa nisso, você não pensa assim, olha, quando você vê alguém que tem alguns problemas, e você fala assim: Deus me perdoe, que situação difícil. Eu não sei o que eu faria nessa situação. Às vezes, filhos, parentes, coisas tão complicadas, doenças, que você fala: Senhor, eu dou graças que o Senhor me preservou, não sei porquê. E aquelas pessoas que você olha e fala assim, ela não trata com todo o carinho, com toda a paciência, com todo o amor, e especialmente sem reclamar de Deus, porque enfrenta uma situação complicada na sua vida. Ela parece que tem maturidade para enfrentar os reveses da vida. A gente sonha tão alto, não é? A gente sempre pensava assim, não sei se você já pensou, um dia eu vou ser astronauta, né? Ou vou ser jogador de futebol, vou entrar no Morumbi lotado, numa decisão. Até você descobrir que nossa, tem tanta gente que joga melhor que eu. Falar assim, esse não vai dar para isso.
Eu lembro que um jovem falou uma vez assim, não, estava tentando esse vestibular aí, mas eu percebi que não é para mim. Esse negócio de tirar 967 pontos não é para mim. Eu vou tentar outra coisa. E você tem que enfrentar a luta da sua vida, o revés que a vida impõe. Né? A gente queria tanto ser o chefe, o dono, então ser dono da empresa, né? Ser um empreendedor de sucesso. E descobre no meio do caminho que eu vou passar a vida na CLT, né? Batendo cartão. Falei, poxa vida, eu queria ser dono. Mas a vida impõe certas coisas e você tem que aprender a ter maturidade para lidar com isso. Né? No emprego o chefe é ruim, no outro emprego o horário é ruim, no outro emprego o trabalho é ruim, no outro emprego o salário é ruim. Nunca está bom. Não é? E se você não aprender a lidar com isso, com as circunstâncias, você não vai viver. Pensa Paulo. O senhor me chamou e agora eu estou aqui no ostracismo. Ele mesmo diz, não é? Que quando entendeu o espinho na carne, eu fui orar a Deus 3 vezes. E não foi 3 vezes que eu falo, não foram 3 vezes, eu entendo que Paulo orou 3 períodos, que ele ficou assim, olha, Senhor, tem que tirar, e Deus não tirou aquele problema da vida dele. Ele teve que, de maneira madura, não é? Enfrentar o seu revés com maturidade e falar, eu vou continuar caminhando, porque até aqui o Senhor me trouxe pela graça. Então eu vou continuar caminhando pela graça. Até aquilo lá ficar insuportável de novo. E ele fala, Senhor, eu estou aqui de novo, porque está assim, não estou aguentando. E de novo Jesus vem para ele e fala, Paulo, te trouxe até aqui pela graça. Vamos continuar caminhando pela graça. Até ele ser convencido de que eu vou caminhar pela graça, porque a gente chegou até aqui pela graça, é pela graça que o Senhor quer me levar. Ter maturidade para lidar com os reveses da vida. Essa resignação serena que reconhece que não pode lutar contra algo que está determinado na sua vida, que está posto, um problema que está posto. Então ele precisa suportar, sem se desesperar, e muito menos guardar rancor. É uma submissão humilde e confiante à vontade divina. Você pode perguntar, pastor, mas é assim mesmo? Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é assim. Mas quando Deus revela, Ele vem trazer essa resignação ao nosso coração. Foi por isso que Paulo falou, eu não sei o que vai me acontecer lá. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Mas essa é a determinação do Espírito para a minha vida. Ele me revelou que é isso. Então eu vou. Eu sei, porque Ele me revela, que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo. Porque agora eu sei qual é a vontade de Deus e resignadamente eu vou, sem reclamar. É muita prisão ou menos prisão. Aliás, quando ele vai citar estas coisas, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala assim, eu vou dar uma de louco aqui. Eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer como se eu fosse louco. E aí ele começa a descrever todos os seus sofrimentos. As prisões, os açoites, naufrágios, fome, nudez, perseguição. Tudo isso. Ele não reclama. Ele não reclama. Eu vivi tudo isso. E vivi porque era vontade de Deus. Ele faz isso no capítulo 11. No capítulo 12, quando ele fala sobre o espinho na carne, ele termina dizendo que eu de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque quando estou fraco, é que eu sou forte. Ele não reclama. Ele não resmunga. Ele não blasfema contra Deus. Ele fala, isso é a vontade, isso me foi revelado. Agora tem clareza, eu tenho certeza, eu tenho discernimento, eu tenho essa resignação para poder enfrentar o que vem pela frente. Seja o futuro que for. E por fim, ele fala sobre a resiliência. Porque uma coisa é você aceitar. Tá bom, Deus, essa é a vontade de Deus. Tudo bem. Agora, se submeter a esse tempo de Deus, a esse kairos,
Porque o Espírito Santo vai nos ajudar, nos dando resiliência, que é exatamente essa capacidade de se adaptar, de superar adversidades e recuperar o equilíbrio. Essa expressão vem da engenharia, não é? De materiais, que fala sobre a deformação de alguns materiais que depois de cessada a pressão que é exercida sobre eles, eles retornam à sua forma original. Não sei se a Sabrina vai fazer. Uma mola, né? Um elástico, você puxa, e quando você solta, ele volta à sua forma original. Isso é ser resiliente. E esse termo foi trazido para a área da psicologia para nos lembrar exatamente que esse Espírito, quando ele nos revela, ele vem produzir uma cura em nós, que faz com que a gente possa enfrentar essas adversidades. Não somente enfrentar, mas superar as adversidades. Eu disse para os irmãos, eu tenho para mim, como eu disse, que Paulo tinha todos os males que ele cometeu na sua memória. E que ele precisava aprender a lidar com isso para poder ir para frente. Paulo corria diariamente o risco de encontrar com alguém, uma viúva de alguém que ele mandou matar, um órfão de alguém que ele mandou matar, alguém que, olha, meu filho fugiu aqui porque estava vindo perseguir, porque ele falou que ele ia destruir a igreja, ele falou que ele era terrível, ele queria acabar com a igreja. Então, quanto mal ele deixou no seu caminho. E ele precisava superar isso, recuperar o equilíbrio. Por isso que lá no final da sua vida ele vai falar assim, eu dou graças a Deus, que me considerou fiel, me pondo no ministério. Eu que fui blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, o pior dos pecadores. Deus, na sua graça, me colocou nisso e me fez recuperar o equilíbrio e superar todos esses traumas para poder ser um exemplo de pregação do que o Evangelho é capaz de fazer. Eu que fui dominado pelo ódio, hoje entrego a minha vida por amor para alcançar outras pessoas. Ser resiliente é ser capaz de não sentir, ser resiliente não é não sentir dor. Não é que o resiliente não sente dor ou frustração, nós falamos muito sobre isso semana passada. Mas essa capacidade de absorver o impacto e reestruturar-se diante da situação. É por isso que quando o Espírito vem revelar, a gente fala assim, nossa, o Senhor me ama desse jeito? O seu perdão, o meu pecado que é tão abundante, a sua graça é mais superabundante ainda? Isso fica revelado, fica desvendado, fica claro aos olhos daquele a quem Deus se revela. Se convencer e batizar é uma ação soberana do Espírito no convencimento do pecado, da justiça e do juízo, se chamar, separar e enviar é uma ação soberana do Espírito na escolha das pessoas, daqueles que vão ser seus instrumentos, e se conduzir é uma ação soberana do Espírito na condução da história, nas circunstâncias que nos cercam, revelar é uma ação soberana do Espírito dentro de nós, nos fazendo compreender, aceitar e nos submeter à sua vontade. Eu quero voltar ao início. Revelar não tem a ver com o futuro ou com os seus planos. Tem a ver com os planos de Deus para você, que vão afetar os seus planos. Diz um teólogo, essa frase como é que se diz assim? É dita por várias pessoas, não é? Eu conheço como sendo do teólogo americano Reinhold Niebuhr.
Você já deve ter ouvido falar da oração da serenidade, que diz assim, os alcoólicos anônimos usam também, né? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Paulo não podia modificar o seu passado. Não tinha mais jeito. Às vezes você foi abusado, você foi traído, ou você fez estas coisas. Não dá para mudar o passado. Eu me lembro de alguém que falava sobre, por exemplo, o aborto. Minha mãe sofreu 2 abortos. Não que ela provocasse, né? Quando eu nasci, eu já fui a raspa do tacho. Ela já tinha uns 38 para 39 anos. Depois de mim, tinha que vir mais 2. Uma menina de 5 anos mais nova que eu. Então, eu já tinha 40 e tantos anos. Naquela época, né? Era um negócio complicado. Então, ela teve 2 abortos espontâneos. E ela nunca falou que ela teve só 2 filhos. Ela sempre falou que ela teve 4 filhos. Uma menina, por isso que eu sei que uma menina teria 5 anos menos que eu. E às vezes quem convive, quem já provocou, por exemplo, o aborto, né? Nunca, essa memória, né? Teria 20 anos hoje. Já viu isso? Não dá para mudar isso. Aquela decisão que você tomou errada, você fala, se eu soubesse daquele dia que eu sei hoje, eu jamais teria feito aquilo. Não dá para mudar. Quando o Espírito vem revelar coisas para nós, ele vem para modificar isso. Então, a oração da serenidade fala sobre pedir ao Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. Se o Senhor nos revelou, se Deus revelou algo para você, se Ele está colocando um desafio na sua vida, não comece a dizer assim, mas eu sou tão pobre, eu sou tão pequeno, eu sou tão velho, eu não tenho estudo. Se depreciar. Se Deus revela, faça. Vá nessa direção. E por fim, sabedoria para distinguir entre o que eu posso mudar e o que eu devo modificar na minha vida. Deus vai revelar coisas para você, Deus vai falar com você. E quando Ele falar, Ele vai trazer discernimento, clareza da vontade dEle para a sua vida. Ele vai trabalhar no seu coração para você ter essa resignação de aceitar. Paulo disse assim, eu não merecia ser colocado no ministério. Eu fui blasfemo, insolente, perseguidor. Eu não merecia. Mas Deus resolveu me colocar e eu me esforcei o máximo que pude por causa da sua vontade. E essa revelação, se Deus quer, Ele vai fazer o impossível. Então Ele vai nos fazer resilientes e vai nos restaurar aquela situação em que Ele pode nos usar. Em que de novo Ele vai trabalhar através de nós. Então eu quero hoje convidar você a fazer uma oração sincera, desafiadora. Senhor, se revela a mim. Se revela a mim. Para trazer essa clareza, esse discernimento, essa resignação, essa resiliência. E eu me tornar um instrumento nas tuas mãos. Assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Você poderia fazer essa oração?